falando ainda dos clubes de São Paulo, Corinthians tem chegadas aí anunciadas, enfim, Renato Augusto? Enfim, né? Ao som de pagode, tocou a sirene lá também no Parque São Jorge, né? Que é muito tradicional quando chega algum reforço. É o reforço mais esperado, né? Pelo torcedor do Corinthians, a volta do Renato Augusto, um jogador extremamente vencedor, um cara muito identificado com a torcida do Corinthians, é um cara que ama muito o clube, né? Foi muito bem recebido, foi campeão, depois de 5 temporadas ele volta com 33 anos, contratado até o final de 2023, assinou o contrato hoje de manhã com o presidente Duílio Monteiro Alves, e ele fez um agradecimento especial ao presidente, abriu mão de muita coisa, né? Tinha uma opção de renovação com o Beijing Guoan lá da China, clube que, aliás, o clube, ele também fez uma despedida bastante emocionada, um bonito texto, e o Renato tinha a expectativa ontem do Corinthians anunciar o Renato, mas o Renato queria, isso foi uma coisa muito dele, ele queria zerar tudo com o futebol chinês, fazer uma despedida legal para depois aí sim ser anunciado pelo Corinthians. Ele não queria atropelar as coisas, quis fazer tudo no seu tempo. O Renato, que já estava aqui em São Paulo desde anteontem, né? Agora sim, já, inclusive nas redes sociais, ele já se declarou aí a fiel torcida. E com o Juliano, com o Renato Augusto, possibilidade do Roger Guedes, o Corinthians vai se reforçando e, sem dúvida nenhuma, falando dos jogadores que já estão contratados, o Juliano e o Renato, muda de patamar o Corinthians. O Corinthians pretende fazer um segundo turno melhor e até, quem sabe, brigar por uma vaga na Libertadores. Opa! Bom, falando ainda dos times de São Paulo, teve jogo também para o Bragantino, na Sul-Americana. Bragantino e Del Valle. Foi 1-1, jogo que a gente já mostra os gols de... Você vai ver que o Corinthians acaba de anunciar, ou anunciou agora há pouco, né? Não é que acabou de anunciar, mas faz alguns minutos, anunciou a contratação do Renato Augusto. Ele voltou, o Renato Augusto é do Timão. E claro que o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, recebeu o novo reforço. Olha só. Fala, Renato, seja bem-vindo de novo ao Corinthians, que você tenha muito sucesso e fala um pouquinho com a Fiel que tá louca para te ouvir. Bom, primeiro gostaria de agradecer a confiança do presidente Duílio e de toda a diretoria do Corinthians e agradecer principalmente ao torcedor, que desde que meu nome começou a ser ventilado para a volta do Corinthians, eu recebi muito carinho, muito apoio nas redes sociais, então queria agradecer a vocês e vai Corinthians! E o corintiano está fazendo um barulho enorme, Eugênio, nas redes sociais agora com a chegada do Renato Augusto, jogador de tanta história no clube que pode ajudar bastante aí o atual time, Eugênio. Jogador muito inteligente, muito técnico, que foi importantíssimo naquela conquista do Corinthians de 2015, o Campeonato Brasileiro, sob o comando do Tite. É um jogador que tem leitura de jogo, né, que sabe que espaço ocupar. Agora, mais uma contratação do Corinthians, né, nessa história de volta ao passado, né? Hoje, o Renato Augusto é um jogador bem mais experiente, bem mais rodado, que não tem mais a mesma capacidade física, não é o mesmo jogador de 2015. Ele no Beijing Guoan muitas vezes estava jogando mais adiantado, às vezes até como um atacante mesmo, não exatamente um meio-campo, mas ele tem muita identificação com a torcida. Eu quero ver ele em campo, eu quero ver esse rendimento dele. Na qualidade técnica e a inteligência eu não discuto, mas a parte física me preocupa, porque é um jogador que desde o início da carreira no Flamengo sempre sofreu com muitas lesões, teve problemas de todo tipo, e ele chega para o Corinthians. Eu fico com medo que o Corinthians fique nessa de voltar ao passado, como ele voltou com o Sheik, como ele voltou com vários jogadores recentemente voltaram ao Corinthians depois de outras passagens fora, e acabaram na volta não jogando a mesma coisa, porque o futebol anda para frente, né? E eu vejo mais uma vez isso, uma contratação de olhar para alguém que lá no passado deu certo, mas que hoje já não está no auge da carreira. Torço para que funcione. É uma coisa semelhante, até que o Juliano não foi um ex-jogador de sucesso no Corinthians, mas o Juliano é uma situação também parecida, alguém que está no mercado, opa, vamos trazer aqui uma oportunidade, torcer para dar certo, mas temo que possa caminhar no mesmo sentido do Luan, por exemplo, que é muito mais jovem, mas é um jogador que já não está vivendo o melhor momento da carreira.
Vamos ver se dá certo, se funciona agora. Sim. Indiscutivelmente é um jogador com liderança, que eu acho que nesse aspecto pode ajudar bastante também, né, no ambiente do Corinthians. Não, extremamente profissional, né? Não é essa a questão, né? Nem a questão técnica. A questão é que as imagens que a gente está vendo e que o corintiano lembra, Prats, são imagens de 6 anos já, né? Então é saber realmente a condição física dele, porque a técnica a gente não vai discutir, Prats. É um jogador muito bom jogador para melhorar realmente um time, como o time do Corinthians, por exemplo. O último jogo oficial dele, Bruno, se salvo engano, foi no dia 10 de dezembro de 2020. Então é muito tempo sem jogar. A gente está falando aqui de um jogador que tem muita bola, muita inteligência, identificado com o Corinthians, vai melhorar o time quando, me parece, tiver boa condição física para atuar. Tem nesse que o time realmente cresça com o Renato Augusto em campo. Agora, tem esse senão que é a parte física, né? Que é o tempo sem atuar. Um jogador que sempre se cuidou muito, mas se cuidou também porque sabe dos históricos de lesões que ele tem, né? Então, assim, ele sempre procurou um fisiologista particular, um preparador físico particular, porque ele sabe que muitas vezes a preparação dele não é igual a de outros atletas. E isso tem de ser falado, isso tem de ser pensado, né? O Corinthians não está contratando o Renato Augusto hoje para jogar amanhã. O quanto antes ele estiver em campo, melhor para o time. Agora, que em relação à qualidade, em relação à liderança, a bola que ele joga, o Corinthians melhora com ele? Melhora. A contratação me parece muito boa, não sei os detalhes de contrato, em relação a ser algum tipo de bônus, número de jogos, como que isso foi fechado, mas o Corinthians contrata um jogador muito bom, jogador de muito bom nível para melhorar o time quando tiver condição de jogar, viu, Bruno? Não, até porque, Prats, certamente é melhor do que aquilo que o Corinthians conta hoje, não é? Sem dúvida, é melhor. É melhor, E o Corinthians me parece que tem essa consciência, né? Que precisava reforçar o seu grupo, mas não reforçar para trazer jogadores, Bruno, do nível dos que o Corinthians tem hoje, ou parecido com o que o Corinthians tem hoje. Para reforçar é para trazer gente para jogar. Para trazer alguém para estar no grupo, para compor o grupo, não adiantaria muito. A gente fala aqui de um clube que tem muitas dificuldades financeiras, que tem o presidente Duílio Monteiro Alves que vira e mexe e fala que é preciso agora uma austeridade financeira, que o Corinthians negociou e liberou muitos atletas que estavam no elenco. É bom a gente lembrar, né, Bruno? É quase que uma transformação de elenco no meio do campeonato. O Corinthians liberou muitos jogadores, o Corinthians negociou muitos outros atletas que eram considerados caros e não rendiam em campo. Agora, me parece que contrata jogadores mais consagrados, mais badalados, não tão baratos, mas que dão resposta em campo. Então, assim, é um elenco que vai melhorar com o Giuliano e vai melhorar também com o Renato Augusto. No